Então, vamos começar aqui. Pessoal, eu quero apresentar a vocês, quem não conhece, o nosso acadêmico Richard Stephan, que hoje vai deixar a sua posição de coordenador do Comitê de Educação para nos brindar com a sua experiência e com os ensinamentos, né, que ele obteve durante o período que ele passou na China. Ele não só passou esse período, mas ele volta com frequência. Qualquer dia o Richard está mudando para a China. Ele só não muda porque ele tem uma família muito grande e ninguém vai deixar ele mudar. Então, eu tenho o maior prazer de convidar o Richard e pedir para ele nos orientar sobre o que nós podemos fazer aqui que os chineses já fazem melhor lá. Um abraço, Richard. Ok. Flávio, obrigado. Eu agradeço também essa oportunidade de apresentar essa palestra, porque eu fiquei realmente muito impressionado com a China e eu digo que eu estou apaixonado. O momento da paixão é um momento perigoso. Então eu preciso realmente da posição de vocês, da opinião de vocês, para ver onde talvez eu esteja exagerando nos meus sentimentos. Mas vamos lá. A minha apresentação vai constar dos seguintes tópicos: uma introdução e um choque inicial que eu tive com o metrô da cidade onde eu estive. Eu vou gastar 5 minutos nisso. Depois eu vou, para entender a situação, apresentar uma breve história do Brasil, uma história da China, uma breve história do mundo e, a partir daí, chegar à conclusão dos erros que nós, brasileiros, cometemos, e são erros axiomáticos. Para isso, eu vou precisar de 20 minutos. Depois, vou apresentar 20 atividades técnicas das quais eu participei, para vocês sentirem que o meu encantamento ultrapassa a experiência inicial com o choque do metrô, e 20 atividades culturais. Para isso, 15 minutos. Essa parte da palestra tem muitas fotografias e talvez seja mais interessante. E conclusão, 5 minutos, o que totaliza 45 minutos. Eu espero cumprir esse cronograma. Então, vamos lá. Inicialmente, eu me candidatei a um edital da FAPERJ no final de 2024, que era oferecendo um intercâmbio com a Ásia e a Oceania. Foram contemplados 14 solicitantes, eu fui um deles, e desses 14, 4 eram para a China. E eu fui para a Universidade Southwest Yaotong University, que é na cidade de Chengdu. Minha primeira ida a Chengdu foi no ano de 2002. Vocês estão vendo o mouse aí ou não? Aparece o mouse? Não? Aparece. Agora sim, agora sim. Agora sim. Vocês podem me reconhecer aqui. Eu não sei, quando eu olho essa fotografia, eu tenho a impressão que eu estou mais velho aqui do que agora. Mas... É verdade, você agora parece uma criança. Estou mais jovem. Pois bem, isso foi em 2002. E nessa ocasião, 2 pessoas importantes, que vocês peço a atenção de vocês, esse senhor aqui, que é o professor Wang, ele vai aparecer em várias fotos, e essa senhora, que é a esposa dele, que era professora também na universidade, professora Wang. Ele organizou esse workshop em veículos maglev de supercondutores de alta temperatura. Isso é a sigla para High Temperature Superconductors. Nesse workshop estava presente o Murakami, do Japão, o professor V, da Alemanha, o Gavalek, também da Alemanha, e
vários chineses, evidentemente. Então, isso daí foi a minha primeira ida à China em 2002, em Chengdu. Depois eu tive em 2016 visitando Chengdu, 2017, 2018, 2024, mas sempre períodos muito curtos, visitas de 3, 4 dias, às vezes uma semana no máximo. Até que surgiu essa oportunidade de, em 2025, eu passar 2 meses lá na Southwest University. E me deparei com o mapa do metrô, porque nas vezes anteriores eu não andava de metrô. E fiquei encantado, né? Olha só, quantas linhas. São 17 linhas, 18 linhas de metrô. E radiais, muitas delas radiais, e tem essa circular azul que permite ir de um lugar ao outro. Então, eu me locomovi tranquilamente para todos os lugares de metrô. As estações tinham indicação em inglês e também a voz anunciando a chegada da estação em inglês, sem dificuldade alguma de locomoção. E me lembrei do nosso metrô do Rio de Janeiro, que diz que tem 4 linhas, mas na verdade só são 2, né? São duas linhas que se sobrepõem. Não existe lugar nenhum do mundo onde 2 linhas de metrô se sobrepõem, só no Rio de Janeiro. Isso daí prejudica enormemente o headway, a distância entre os trens, porque se eu tenho uma distância de trem, digamos, de 4 minutos aqui nessa parte verde, e de 4 minutos na parte abóbora, quando elas se juntam, a distância passa a ser de 2 minutos, para não ter choque. Então, você nunca vai poder melhorar muito o tempo na linha verde ou na linha cor de abóbora. Isso é uma coisa, assim, absurda. E chamar que tem 4 linhas também é uma mentira para o povo carioca. São 2 linhas. E o que é mais impressionante, que em setembro de 2010 foi inaugurada a primeira linha nessa cidade de Chengdu. É uma cidade de 20 milhões de habitantes, mas a primeira linha foi em 2010. Quando eu estive em Chengdu em 2002, não existia metrô. Eu me lembro realmente de 2002, quando eu fui à rua, eram muitas bicicletas, uma desordem total no trânsito, e os chineses, de 2010 até hoje, construíram 18 linhas de metrô. É mais do que uma por ano. Em 1976, foi o ano que eu me formei, e coincidentemente também foi o ano que o Mao Tse-tung faleceu, o Rio de Janeiro já tinha uma linha de metrô da Tijuca até Botafogo. Eu me lembro, como estudante de engenharia, de ter visitado as instalações. Em 76 já tínhamos uma linha. E temos atualmente 2. Em 2010, eles inauguraram a primeira, e agora tem 18. Não tem dúvida, né? Nós estamos parados no tempo, não resta dúvida. E eu vou seguir nessa palestra os conselhos que eu ouvi de Bertrand Russell para as gerações futuras. Isso é um vídeo que tem no YouTube, muito interessante, e o Bertrand Russell diz: quando tiver que analisar um assunto, procure entender o que os fatos dizem, independentemente de polarizações políticas, convicções religiosas ou aquilo que você gostaria que fosse. E essa apresentação, eu vou procurar seguir essa tônica e peço que vocês me critiquem, ou sugiram, ou discutamos o assunto. Mas a abordagem que eu vou seguir é em cima de fato. E o primeiro fato que me chocou foi esse da situação do metrô. O que acontece aqui com o Brasil? E para procurar passar para vocês os meus sentimentos, eu organizei aqui uma breve história do Brasil da seguinte forma. Em 1500, os portugueses chegaram ao Brasil. Em 1822, nós tivemos essa independência, entre aspas, de Portugal, e passamos aqui um período de colônia
de 322 anos. Em 1889, o Pedro II foi deposto por um golpe militar. Ou seja, nós tivemos um período de monarquia de 22 a 89 com 2 imperadores. O que é característico desse período é que a economia estava toda baseada no trabalho escravo e foram 350 anos de escravidão. Quando a escravidão terminou, em 88, começou a imigração da Europa e da Ásia, o que trouxe essa grande diversidade para nós brasileiros, que agora, antes, tinha muito português e africano, e agora chegaram italianos, japoneses, alemães, e chineses também, né? Mas principalmente alemão, italiano e japonês. E tivemos esse período de república de 89 até 1988, que eu considero foram 100 anos de influência militar, porque, afinal de contas, o Deodoro foi uma ação militar. Em 1930, quando Getúlio assume pela primeira vez, foi uma ação militar. Ele se mantém no poder com apoio militar e, finalmente, em 64, teve a ditadura, que foi até 88, né, com a nova Constituição. E o que aconteceu com essa nova Constituição em 88? Ela foi escrita para garantir o poder civil, trazendo muitos direitos e poucos deveres. E tivemos, todos sabemos, né, esse colar de presidentes com dois impeachments. Quer dizer, é uma história um tanto triste, que ainda por cima é alardeada com a primeira estrofe da segunda parte do nosso hino nacional, que é deitado eternamente em berço esplêndido. Eu tomei o cuidado de criar uma estrofe para substituir essa, mantendo a mesma métrica, de forma a não prejudicar a música. Nós deveríamos cantar que estamos deitados temporariamente em berço fértil, mas não eternamente, temporariamente. Então, essas coisas todas, no fundo, existe um brasileiro que eu aprecio muito, Viana Mogg, que escreveu esse livro Bandeirantes e Pioneiros em 1955, e ele analisou essa triste realidade histórica. No caso, ele comparou a história do Brasil com a história dos Estados Unidos. Na minha opinião, é um livro muito superior a todos os outros escritos, seja por Arque, outros que se dedicaram, o Darcy Ribeiro, procurando entender o brasileiro. E no Viana Mogg, pelo título, né, você já percebe a mentalidade do brasileiro foi de bandeirante e do norte-americano pioneiro. O Brasil mudou um pouco, e isso daí é caracterizado no sul do Brasil, quando vieram, justamente no término da escravidão, esses imigrantes europeus com mentalidade de pioneiros, que eles vieram para ficar, e não apenas para tirar as coisas do Brasil e levar embora. E isso ficará caracterizado na situação do sul do Brasil comparado com o norte. Bom, e assim eu entendo a história do Brasil. Aí procurei também entender a história da China, conversei com os chineses, pedi livros para entender o que estava acontecendo, estudar, e consigo resumir da seguinte forma. A primeira dinastia foi há mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, e daí tiveram 20 dinastias, que não vale a pena tentar entender, até que teve a última dinastia, que vai durar 267 anos. 267 anos. Inaugurada em 1644, a Qing. Nesse período, né, no final já da dinastia, teve a triste Guerra do Ópio, onde a Inglaterra, por causa do poder bélico, venceu para impor a venda de um
de uma droga dentro da China que não queria que fosse vendido. Uma coisa assim extremamente absurda. E ganharam Hong Kong por causa disso. Não satisfeitos, ainda teve uma segunda guerra do golpe, e o povo chinês, insatisfeito com a dinastia, com essa queda que estava acontecendo, eles implantam uma república com o Sun Yat-sen, que é respeitado até hoje, e o último imperador era o Puyi, que tinha 4 anos quando foi deposto. Tem aquele belo filme do Bertolucci, né, O Último Imperador, um filme que vale a pena ser visto. Ele coloca de uma forma bastante romântica tudo isso. Em 1937, aconteceu esse massacre de Nanjing, que eu tomei conhecimento agora, nessa viagem, e é realmente uma coisa impressionante, mostrando como é que os japoneses oprimiam os chineses também na época. Então, eles estavam, de alguma forma, eles consideram o século perdido. Os chineses eram oprimidos pelos europeus, especialmente inglês, francês, e tinha os portugueses lá também, os norte-americanos, e os japoneses, que estavam ambiciosos da terra chinesa. Pois bem, o que acontece? Eles iniciam a guerra contra o Japão, e como na época era uma república, e toda república parece que é composta de 2 principais partidos, um de direita e um de esquerda, né? Isso se repete no Brasil, nos Estados Unidos. Lá na China também tinha os 2 grupos, o nacionalista e o comunista. Eles se uniram para derrotar os japoneses. E com o fim da Segunda Guerra Mundial, não por conta das vitórias chinesas, mas principalmente pelo fato do Japão ter perdido a guerra depois das 2 bombas atômicas, eles saíram da China, e aí iniciou uma guerra civil entre os nacionalistas e os comunistas, que antes estavam unidos, lutando contra os japoneses. No final de tudo, nós sabemos, o nacionalista, que é o Chiang Kai-shek, perdeu e se refugiou em Taiwan, e o Mao Tse-tung fundou a República Popular da China. E o Mao Tse-tung tentou transformar a China num grande país, foi um pouco infeliz nas tentativas. Esse Great Leap Forward foi uma tragédia, morreram 30 milhões de chineses. Depois, mais adiante, ele tentou a Revolução Cultural, de 66 a 76, e notando que ele, nessa época, tinha aproximação com a Rússia, mas a Rússia também começou a não dar certo. Ele resolveu se aproximar dos Estados Unidos e do Nixon. Foi a ocasião em que o Kissinger começou os diálogos com o Zhou Enlai. É curioso que isso acontece em 1972, bem no meio dessa trágica revolução cultural. Mas daí iniciou-se esse diálogo com os Estados Unidos, antes da morte do Mao Tse-tung. O Mao Tse-tung falece em 76 e assume o Deng Xiaoping. Aqui é um fato interessantíssimo, que ele foi o presidente da China de 78 a 92, e ele nasceu em 1904. Então, ele começou como presidente da China aos 74 anos e terminou aos 88. Depois que ele largou a presidência da China, viveu mais 5 anos antes de falecer. E o Deng Xiaoping é que realmente foi a pessoa que mudou a China, porque ele dizia: agora a China não vai olhar seus rios, vai olhar os oceanos. E o chinês gosta muito dessas imagens, né? O Deng Xiaoping tem outras frases que eu aprecio muito. Ele diz: não me interessa a cor do gato, eu quero saber que ele coma ratos. E aqui no Brasil a gente vive discutindo a cor do gato, e todos os gatos que a gente escolhe não conseguem comer os ratos. Esse era o pragmatismo desse Deng Xiaoping, que foi
colega do Mao Tse-tung, né, lutou com o Mao Tse-tung na Revolução, na guerra aqui contra os nacionalistas, era mais jovem que o Mao Tse-tung, e foi colocado pelo Mao Tse-tung na geladeira durante muito tempo. Ele ressurgiu depois da morte do Mao Tse-tung, já com uma certa idade. Depois do Deng Xiaoping, tivemos, e durante o período do Deng Xiaoping, tem um microfone ligado aí. Em 1989, teve aquele incidente da Praça da Paz Celestial, que teve muitas repercussões, e isso daí dentro do mandato do Deng. Depois do Deng, tiveram os presidentes, o Jiang Zemin, o Hu Jintao e atualmente o Xi Jinping. Essa é a história da China. O que eu leio aqui nessa história é sempre uma vontade muito grande do povo ser grande, o povo resolver seus problemas. O chinês nunca teve uma colônia. O chinês perdeu aquelas guerras com a Inglaterra porque não tinha armamentos como tinham os europeus. O europeu vivia em guerra, um brigando com o outro e fez armamento. O chinês não. Era um povo que tinha... Eles descobriram a bússola, fizeram a pólvora, só que a pólvora era para fazer fogos de artifício, não era para fazer armas. Então, esse jeito chinês e o jeito da família, como eles respeitam a família, é uma coisa que me impressiona muito, sabe? Me marca muito do chinês. Essa é a comparação que eu tenho da história do Brasil para a história da China. O chinês parece que sempre amou muito o país dele, nunca teve uma visão de bandeirante. Bom, uma coisa curiosa que eu aprendi também nesse período é a distribuição da população da China, porque a China é até um pouco maior que o Brasil, mas é curioso que aqui nessa área, marcada mais em vermelho, corresponde a 36% da área da China, mora 96% da população. Na outra parte maior, em amarelo, né, a densidade demográfica bem baixa, moram apenas 4% dos chineses. É por isso que a sensação de muita gente, sempre sensação de muita gente, existe, né? Eu circulei por essa região aqui, vocês vão ver. Aí eu aproveitei para resumir a história do mundo, aproveitando que vocês aí me critiquem. Para mim, 1500 foi o fim da Idade Média, e aconteceu aqui o período de anos de ouro da Europa, né, até 1900, graças à utilização dos recursos da África e da América do Sul. E depois teve o século XX, os anos de ouro dos Estados Unidos, especialmente graças às duas guerras mundiais, onde eles não tiveram nenhuma agressão interna e forneceram os armamentos para os países beligerantes. E, finalmente, agora, a partir de 2000, a China surge novamente, mostrando ser possível resolver problemas de desigualdade econômica e social. Esse ponto eu vou voltar na conclusão dessa apresentação. Bom, eu fiquei durante esses meses refletindo e encontrei alguns erros nossos que eu considero axiomáticos. E coloco para a crítica de vocês, eu acho que nós precisamos de uma revolução cultural. Vamos lá. Primeiro, nós achamos que o problema social se resolve apenas com leis. A melhoria das condições de vida necessita do aumento da eficiência no processo produtivo. E aí é que entra a engenharia, mas aqui a gente acha que só fazendo lei vai resolver o problema social. Esse ensinamento da eficiência já vem da Mesopotâmia, quando saímos da condição de catadores de alimento. Foi no domínio das águas do Tigre e do Eufrates que o ser humano conseguiu melhorar as condições sociais dele. E esse
esse aumento da eficiência se consegue com tecnologia, se consegue com nós, engenheiros. Mas os engenheiros não governam o Brasil. E a China é governada por engenheiros. Eu resumo isso com uma sentença lógica. O desenvolvimento tecnológico é uma condição necessária para o desenvolvimento social. Note bem que é condição necessária. Eu não sou inocente, a condição não é suficiente. São necessárias também regulamentações para se conseguir o desenvolvimento social. O melhor exemplo disso é a Revolução Industrial Inglesa, onde tinham crianças trabalhando 12 horas por dia nas fábricas. Mas o erro brasileiro é desconsiderar a necessidade de desenvolvimento tecnológico. Acha que basta com regulamentação de advogados se resolver o problema. E nós nunca vamos resolver o nosso problema social. A China resolveu porque ela atacou o problema tecnológico. Outro erro nosso é o nosso dinheiro é fragmentado entre bancos, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica e o mais grave, parlamentares. 1/4 do orçamento está na mão dos parlamentares. Não se consegue fazer uma grande obra. Na China, o dinheiro está na mão do governo. Ele quer fazer uma ponte ligando Macau, não é? A Hong Kong, ele faz 50 quilômetros. Outro problema brasileiro grave é falta de espírito republicano, onde república vem do latim, quer dizer coisa pública. Nós não temos esse sentimento. Um juiz ou um parlamentar, quando se concede um aumento no país que se vive, ele não tem um espírito de coisa pública, ele está olhando o dele. O Confúcio já dizia que o dirigente devia cuidar do povo como se fosse um filho. E no Brasil nós somos tratados como escravo. O dono quer o sangue. Hoje em dia o sangue é imposto. O que o dono do Brasil quer é imposto. Na China, o cidadão é tratado como filho. E eu vou apresentar isso daí com um exemplo concreto, porque eu prometi no começo me basear em fatos. E para isso eu trouxe a tabela de imposto de renda. Acima está a tabela de imposto de renda do Brasil e embaixo a tabela de imposto de renda da China. Os valores aqui eu ajustei para serem rendimentos anuais. R$1 você compra 1,3 yuan. Mais ou menos, é muito próximo. Vocês notem bem, aqui no Brasil, quando a pessoa recebe 56 mil reais por ano, já está entrando na faixa dos 27 mil. Ora, na China, quando o camarada ganha 144 mil, não é? 144 mil é muito mais do que se ganha, mais do que 2 vezes, quase 3 vezes. Ele paga 10% de imposto. Veja o absurdo. E o chinês tem coragem de cobrar até 45% de imposto para os que recebem muito. Aqui não. Aqui parou. Aonde o nível chinês era de 10%. Ora, que governo é esse que está preocupado com o povo? Que espírito republicano é esse que tem aqui no Brasil? Aí eu ouso falar no método de escolha de dirigente. Porque, olha só, o que eu observo aqui na China é similar ao que existe no Canadá, na Inglaterra, que são parlamentaristas, ou mesmo na escolha do Papa. Eu sou católico, eu nunca votei para o Papa, nunca. Só escolhe o Papa a partir daqueles padres que pertencem ao partido, vamos dizer assim, e esses vão escolhendo os bispos, os arcebispos, os cardeais, que finalmente escolhem um Papa. E funciona muito melhor do que aqui no Brasil, onde nem se consegue voto distrital. A coisa é tão terrível que nem o voto distrital esses políticos permitem que seja adotado. Será que democracia é a condição de a cada 2 anos ser obrigado a pagar uma fortuna para escolher entre os menos piores? Vocês sabem que agora, para as eleições do ano que vem, foram alocados 5 bilhões de reais.
Se você pensar em 100 milhões de votantes, você tem que pagar R$50 para votar e ser obrigado a ir votar. Então, me pergunto se eleição aqui no Brasil é celebração da democracia ou uma farra de políticos financiada com dinheiro público. É a impressão que eu tenho. O dinheiro público na China é tratado com muito mais respeito e a escolha dos dirigentes com um processo muito mais democrático do que aqui que se vê no nosso país. E agora, esse ponto é fundamental. Eu acho um ponto cultural seríssimo. Nós não entendemos que história é aprendizado. Nós queremos julgar o passado com valores do presente. Nós queremos compensar o que julgou errado do passado. Queremos compensar isso. Vamos exemplificar. Olha aqui, por causa da ditadura, a Dilma e o Ziraldo receberam dinheiro. Na China, ninguém que sofreu na Revolução Cultural recebeu dinheiro. O máximo que teve foi receber o posto que assumiu. E tanto Dilma quanto o Ziraldo não estavam precisando de dinheiro. Mas eles lutaram contra a ditadura. Ora, bolas. E aí recebe dinheiro. Os índios aqui no Brasil são tratados como animais em extinção, querem ser preservados como animal em extinção, como se fosse um mico-leão dourado, quando, na verdade, eles são seres humanos, são irmãos nossos, mas a nossa cabeça é essa. E os escravos, né, nós condenamos até Monteiro Lobato, porque botou uma negra contando história para criança. Então, parece coisa infantil esse comportamento brasileiro. Na China, o dinheiro, qualquer moeda, tem a imagem do Mao Tse-tung estampada. E ele matou mais que Stalin e Hitler. Eles fizeram uma avaliação e o Mao Tse-tung foi aprovado com 7. Passou por média, não precisou fazer aquela prova final que o Miguel teve que fazer quando estava na faculdade. Isso daí eu não estou inventando, pode ser encontrado nesse link aqui. O Mao matou 30 milhões de pessoas, o Hitler responsável por 11 milhões e o Stalin por 9. No entanto, eles entendem a história como aprendizado e não estão querendo julgar o passado com o valor do presente. Outro caso seríssimo do Brasil. Nós queremos atacar a consequência e não a causa dos problemas. Isso é um ponto que toca especialmente na educação e a educação primária. E aqui tem uma imagem chocante. Essa imagem eu tirei do livro Por que Falhamos? O Brasil de 92 a 2018, do Cristóvão Buarque. Talvez o Cristóvão Buarque seja o único cara de esquerda que fez uma autocrítica do governo. E mostram essas crianças contemplando o Lula na primeira eleição dele. O Cristóvão Buarque foi nessa mesma cidade de Torintama, 10 anos depois, e encontrou essas crianças já mais crescidas, mas todas, a menina grávida, o outro lá sem emprego, sem escola. Então, que Brasil é esse? Aí depois a gente quer resolver o problema da educação, permitindo, facilitando a entrada em universidade, outras coisas, e não se ataca a causa, mas vai querer atacar a consequência. O chinês, ele foi na causa, ele deu educação básica. Bom, talvez vocês já estejam aborrecidos comigo, porque chega de análise, vocês querem ver fotografias. Então, vou passar rapidamente para vocês entenderem por que o meu encantamento ultrapassa essas reflexões que vieram por causa do metrô. Mas é tudo isso. Eu cheguei no dia 28 de julho, cheguei no aeroporto de Tianfu, uma coisa grandiosa, inaugurada em 2021. Esse daqui é o aluno de doutorado do Ling, que recebeu lá, ele é encarregado de me acompanhar. Esse rapaz tinha um... Oh, meu Deus do seu telefone aqui. Esse rapaz, ele tinha um inglês excelente, ele tirou no IELTS 7,5. Quando eu fiz o IELTS, eu tirei 7. Bem, aqui está a China. Eu visitei a cidade de Chengdu, que está aqui. Depois
visitei a cidade de Mianyang, que é muito pequena, não está localizada no mapa, fica ao nordeste de Chengdu. Visitei Chongqing, que está aqui. Depois visitei Nanjing, que foi capital da China. E o significado disso é a capital do sul. Aqui é que os japoneses invadiram e fizeram um massacre. Mataram 300 mil pessoas, mais do que morreu em Hiroshima e Nagasaki. Depois eu tive em Qingdao, que é essa cidade à beira-mar, onde a fábrica de trens de levitação magnética da CRRC, e aqui a hidrelétrica de Três Gargantas, que é famosa, no Rianxie. Eu não estive lá, mas fica próximo, relativamente próximo de Chongqing. De Qingdao, o Japão está próximo, eu fui a um congresso no Japão, vou mostrar algumas imagens também. Aqui foram 20 atividades técnicas. Essa daqui é impressionante. Esse tubo que eles construíram de 1,5 km vai ser evacuado, olha aqui no final, e dentro desse tubo vai andar um trem a 1.200 km por hora, que eles querem ultrapassar a velocidade do som. Isso o Elon Musk coloca como Hyperloop, o chinês está construindo, não está alardeando e construindo. Depois, dentro da universidade, eles têm um protótipo de trem de levitação muito parecido com o nosso Maglev Cobra. A diferença aqui é que eles estão objetivando alta velocidade. Você vê pela até aerodinâmica do veículo. Mas eles usam criostatos e linhas de ímãs, como nós fazemos aqui no Maglev Cobra. Depois eu visitei os laboratórios onde eles estudam outras técnicas de levitação, não apenas aquelas com supercondutores e ímãs. Aqui está o Mr. Fong, que é esse rapaz que me acompanhou. É engraçado, ele gostava muito de usar bermuda. Ele trabalha com levitação eletromagnética, que é de forças atrativas. Isso daqui é um exemplo de um protótipozinho deles de levitação eletrodinâmica. Essa daqui, o nome é eletrodinâmica, que precisa de movimento, a rodinha movimento. Eles, não satisfeitos, estão construindo um protótipo em escala maior. E, em seguida, eu fui a essa cidade, no nordeste de Chengdu, onde eles estão construindo uma fábrica gigantesca de ímãs. Uma coisa enorme. O Brasil inaugurou em Lagoa Santa uma fábrica que é um prédio desse. Eles têm lá 15 prédios para a produção de ímãs. Durante o meu estado, eu apresentei um curso de 2 semanas para os alunos do professor Dem. Me trataram muito bem, uma sala especial, tinha até a máquina de café. Eles prepararam para mim, colocaram um mapa. Eu apresentei uma palestra sobre o Brasil, porque ele fazia parte do acordo com a FAPERJ. Aqui é o campus da universidade, esse laguinho que está aqui. E do lado do laguinho, aqui assim, tem um hotel dentro do campus, além de alojamento para estudantes, né? Tem um hotel para receber visitantes. Eu fiquei nesse hotel nas margens do lago. E fui visitar de Chengdu, foi a cidade de Chongqing. A cidade fica a 300 quilômetros de distância. Só que eu fui em 1 hora, num trem que andava a 345 quilômetros por hora. Uma coisa surpreendente. Esse de roda, não é de levitação. E eu fui visitar esse professor, que eu já conheço há muito tempo, professor Fan, e ele estava organizando essa conferência, NIL elevado ao cubo SC, que é NIL, porque é novas teorias, novas descobertas e novas aplicações, e ele me convidou para escrever um artigo, escrevi um artigo com ele, e fui lá. Eu fui agora em outubro, ele me convidou e pagou a passagem, fui apresentar o artigo. Está aqui. Esse é o professor Fan. Ele trabalhou 30 anos nos Estados Unidos, na época do Deng Xiaoping, aposentado, voltou para a China, foi chamado de volta e está trabalhando até hoje. E também fiquei conhecendo esse Mr. Mi, vou mostrar em fotografia aí quem é. Estabeleci um acordo de parceria entre a UFRJ
e a universidade onde eu estive. Visitei, lá em Chengdu também tem uma linha de trem de levitação com a tecnologia alemã, do Max Bügel. E eu estava curioso de ver isso. Olha só, está lá o sistema funcionando, depois teve um encontro com o pessoal que trabalha. Não tem um alemão na história, eles pegaram a tecnologia, botaram os alemães todos para passear. Assumiram tudo da tecnologia. Tive, por influência do Flávio, promovi lá, procurei uma reunião com esse professor, que é o reitor da Escola de Excelência em Engenharia, estabelecida lá na Universidade de Chengdu. E, efetivamente, o que eles fazem é que aqui no Brasil já existe, que é esse mestrado e doutorado profissional. Só que lá tem a indústria interessada nesse mestrado e doutorado profissional, que aqui no Brasil é uma raridade. Visitei também uma fábrica onde eles fizeram essa roda, olha só o tamanho dessa roda, para testar as levitações, as técnicas de levitação eletromagnética e eletrodinâmica. E aqui é o Mr. Fong, meu companheiro. Eu, às vezes, quando eu queria sair sozinho, eu falava, pode ficar aí, era difícil. Depois estive em Nanjing, que é essa cidade que já foi capital da China. Veja a posição da mulher chinesa. A posição da mulher chinesa. A professora desse instituto, olha quantos alunos ela tem. É uma mulher, é a Jin Sou. E estava lá, nesse momento, esse professor francês, Jair Mahfoud, porque nós, tanto ela quanto ele, nós íamos para esse congresso na China, no Japão, depois de bancagem magnética. Depois, na cidade de Qingdao, teve um outro congresso, um congresso, olha aqui, de maglev e controle de vibração. É um congresso local, chinês. Tinham 600 participantes, 600. De gringo, tinha eu e aquele francês, o Jair Mahfoud. Nessa cidade de Qingdao é onde se encontra a fábrica dos trens de levitação magnética que o chinês fez, baseado no conhecimento que eles absorveram dos alemães na construção da linha de maglev que se encontra em Xangai. Depois tive a oportunidade de conversar com investidores de Hong Kong que também estavam presentes. O Mr. Fong, que falava inglês muito bem, né? Ele servia de intérprete, porque muitos chineses não falam inglês. E este daqui é o senhor, esse Mr. Mi. Esse Mr. Mi é um empresário, você olha para ele, não dá nada para ele. Ele está desenvolvendo equipamentos médicos baseados em sensores supercondutores. E ele queria um contato brasileiro de quem estava fazendo isso. Eu encontrei esse contato, é o professor Durval Rodrigues, da USP, e ele, o Mr. Mi, convidou o Durval para ir também à conferência e pagou. O Durval foi à China agora em outubro para estreitar os laços nessa parte de equipamentos médicos. Depois, na China, no Japão, né, foi um congresso. Esse daqui foi o professor japonês responsável pelo congresso de 2025. A professora chinesa, Jin Sou, que vai ser a chair da conferência de 2027, que vai ser em Nanjing, e a conferência de 2029 será em Natal. Só que o Ortiz Salazar, que é o responsável pela conferência, não estava presente e eu o representei nesse momento. Nós visitamos também no Japão a Daikin, que é bem conhecida, né? Firma de refrigeração, centro de pesquisa. E tive que voltar para Chengdu, porque o meu voo era Rio, Chengdu, Rio, e lá ainda participei de um seminário organizado com os russos que estavam visitando o professor Deng. E vocês notam aqui sempre o professor Wang e a esposa dele são sempre convidados. Depois teve atividades culturais, é outra coisa sensacional, vou passar rápido, mas eles gostam muito de ter refeição. Isso foi no dia que eu cheguei. Está aqui o Wang, a esposa, aqui o
o rapaz que me acompanhava. Essa menina, a Thaís, é uma brasileira, fez mestrado comigo e agora está concluindo o doutorado lá com o professor Deck. Aqui mais um jantar, outro, eles são muito comemorativos. E é sensacional comer com esses pauzinhos, porque uma faca e um garfo é uma arma, e o pauzinho não. Aqui é o bandejão, mais ou menos do jeito aqui do Brasil. Essa escola primária que eu visitei também sensacional, porque em 12 de maio de 2008 teve um terremoto fortíssimo nessa província de Sichuan, e morreu muita gente, inclusive 5.000 crianças. Então eles fizeram uma escola, a escola é chamada 512, porque é 12 de maio, 5 para maio, 12 para não se esquecerem do dia. E quem patrocinou essa escola é esse chinês, o Tan Yong-ken, que é um empresário da construção civil que mora em Singapura. Então, o sentimento de país, de amor ao país, está presente em todos eles. Aqui é foi ao Museu de Ciência e Tecnologia, aqui é uma estátua do Mao Tse-tung, não derrubaram a estátua de Mao Tse-tung. E aqui atrás está o museu, sensacional, muitas crianças visitando, muitos experimentos, trazendo a criança para o interesse da ciência e tecnologia. Depois um outro museu lindo da cultura dessa província, eles chamam província, nós chamamos estado, de Sichuan. Tem um consulado do Brasil em Chengdu, eles fizeram também uma festa muito bonita, eu participei. Depois, em torno de Chengdu, tem muitas montanhas, eu visitei essas montanhas em volta. A cidade é planejada, o centro, esse prédio enorme, contando a história do planejamento de Chengdu. É impressionante, impressionante. Isso daqui o Miguel ia gostar muito. Eles têm um projeto de irrigação que data de 256 a.C. e até hoje continua funcionando. Eu tive lá novamente com o Mr. Fong, aqui é o Mr. Xu, e olha que legal esse pessoal atravessando a ponte aqui. Isso é a coragem. Aí eu atravessei. É bonito lá em Sichuan, esse teatro de máscaras, as pessoas trocam as máscaras, passa o leque na frente e quando tira o leque já está com outra face. Muito interessante. Muitas crianças assistindo também, porque leva um jeito de circo. E aqui outra coisa muito legal, eu fui assistir a uma missa, eu sou católico, em chinês. Em chinês, uma participação intensa. Olha. O chinês participando. Depois teve massagem de pé e rosto, eu fiz uma massagem de rosto, achei muito legal. Essa foi a massagista, Miss Xu. E entrei para uma academia de ginástica e fiquei impressionado com a disposição deles. Olha só. Evidentemente, esse professor falava para fazer sentar, não para fazer se mexer. Visitei uma fábrica conduzida por este rapaz, que ele é turco, casado com uma chinesa. Eles fazem equipamentos para secagem de alimentos e vendem para os Estados Unidos. Depois eles me convidaram, me receberam novamente um jantar lindo, e da janela do prédio deles aparecia esse lugar onde foram realizados os Jogos Mundiais. Não sei se foi tão badalado aqui, mas teve um jogo, tipo os Jogos Olímpicos, em Chengdu. E aqui a imagem de Chongqing e do rio Yangtze. Olha só que cidade é essa, olha só. Eu acho que não existe Nova York. Não existe. Isso é de uma grandeza enorme. Depois, são tão acolhedores. Esse rapaz aqui é um chinês que estudou em Cuba, ele fala espanhol e um pouco de português. Ele resolveu juntar os falantes de língua portuguesa. Então está aqui o Antônio, que era português, a Thaís, que eu já mostrei. Essas 3 meninas aqui vêm de países africanos,
Eu estou aqui com a cara feia, mas eu estava contente pra caramba com essa recepção. Aqui é o Memorial do Massacre. Esse é impressionante. E essas são as palavras no final, né? Guarde a história e estime a paz. Aqui a cidade de Nanjing tem uma muralha preservada. Nas ruas você vê espetáculos de pessoas dançando. Isso tudo público, aberto, né? Tudo grandioso. Tudo grandioso. Aqui é o Japão, um templo budista, e um jantar que não é tão engraçado quanto o jantar chinês, né? O jantar japonês não tem, é pauzinho também, mas não tem aquela graça do jantar chinês. E, finalmente, voltei com uma parada em Frankfurt, 8 horas de espera, resolvi visitar em Frankfurt, que há muito tempo eu não visitava. E encontrei lá gente dormindo na rua, coisa que eu não vi na China. Encontrei gente pedindo esmola, coisa que eu não vi na China. Encontrei pessoas obesas na rua, coisa que eu não vi na China. Bom, em conclusão, lá, ó, proibido pescar, mas o chinês está pescando. Porque se não tem multa, ele faz. É muito engraçado o chinês. Um amigo meu disse que era proibido pescar com a vara em pé, ele está com a vara na horizontal. Mas o chinês tem uma cabeça muito parecida em alguns aspectos com o do brasileiro. Aí eu peguei essa frase do Trump, que let's make America great again. Que América é esse? E nós somos América. Ele está pensando em América, ele está pensando no México, no Canadá. Que arrogância é essa? O Xi Jinping, no Memorial do Massacre de Nanjing, essas são as palavras que estavam impressas lá, são palavras do Xi Jinping. O memorial objetiva promover a paz, não é prolongar o ódio. E aquela mensagem, relembrar a história e estimar a paz. Praticamente, eu traduziria isso como se o Xi Jinping tivesse que falar, ele diria let's make the world great for the first time, e não América great again. Bom, e afinal, nós nascemos para ser águia ou galinha? Qual é a nossa missão? E aí eu me inspiro em outro animal, o tuiuiu, outra ave. É uma ave linda do Pantanal, mas não está só no Pantanal. O macho e a fêmea cuidam da prole, eles voam centenas de quilômetros, e está espalhado o tuiuiu pelo Brasil todo. Talvez a gente possa se inspirar no tuiuiu para sermos amados em lugar de temidos, para sermos admirados, como a Marta, em lugar de reverenciados, como está aqui o imperador japonês. Felizes em lugar de poderosos. O grande diferencial do Brasil em relação ao restante do mundo é justamente essa diversidade, que deveria ser cuidada com carinho e atenção, como exemplo possível de convivência para o mundo beligerante. Assim como demonstramos com o frescobol. Não sei se vocês já notaram, o frescobol é o único jogo do tipo win-win, e foi criado nas praias cariocas. Isso é um diferencial que talvez o Brasil tivesse que pegar para cultivar, cuidar, e não ficar com essas coisas que estamos discutindo que não vão nesse sentido. Mas é preciso agir, não posso ficar parado, e eu tenho uma proposta, e essa palestra, a primeira vez que eu dei foi aqui na UFRJ, que é transformar o que é chamado Vila Residencial da UFRJ. A UFRJ tem uma vila que é uma vila de ocupação, está se tornando uma favela dentro do campus da UFRJ. Olha só a imagem. Então, aqui pode haver uma interferência de alunos de arquitetura, de engenharia elétrica, de civil, para nós transformarmos o campus da UFRJ em um exemplo de cidade do futuro. Em resumo, eu compartilho dos mesmos sentimentos de Marco Polo quando visitou a China no final do século XIII. Ele ficou encantado, eu comprei esse livrinho sobre o Marco Polo para ler com os meus netos, porque eu não quero que eles só venham a conhecer a China
e depois de velho, como foi o meu caso. Quero que ele já criança conheça. Eu tenho que agradecer a FAPERJ, que me patrocinou, mas também a próprio pessoal da Southwest e da Universidade de Nanjing, porque se não fosse por eles, eu não poderia ter sido feita essa festa toda. Eles pagaram meu translado para dentro da China e hospedagem também. Então, eu agradeço também pela atenção e espero críticas e sugestões de vocês. Até de motocicleta elétrica eu andei lá. Muito legal. E aqui é o Brasil, o verde, amarelo, azul e branco, estampado na nossa natureza. Obrigado. Eu fiquei nos 53 minutos. Passei 8. Desculpe. Eu estou ligando o meu microfone aqui. Você está multado aí, passou 2 minutos, né? Não, passei 8. 8 minutos. Desculpe. Então, eu vou abrir agora para quem quiser fazer pergunta. Agora, eu queria só deixar como pano de fundo as sugestões do que a gente pode fazer no Brasil, aproveitando esse teu conhecimento lá na China. Eu acho que a gente tem que começar com alguma coisa, Flávio. Eu vou começar com esse negócio. A gente não tem nem alojamento para estudantes. Como é que vai fazer intercâmbio? A gente não tem alojamento. Vem um professor de fora, não tem onde ficar. A gente não tem infraestrutura. Esse país não tem infraestrutura. Como é que a gente vai querer fazer alguma coisa sem infraestrutura? Nós cometemos erros axiomáticos. A gente quer resolver problema e não ataca a causa dele. Esse problema, o Miguel, com essa parte de hidráulica, isso é importantíssimo, né? Esse choque que 50% da população brasileira não tem esgoto tratado. Como é que pode um negócio desse? E a quantidade de doença que se dá por aí. Então, a pegada é a engenharia, somos nós. Agora, como é que nós vamos fazer isso? Aí, eu vou começar pertinho, pelas coisas que estão perto de mim. Posso dar uma palavrinha? Claro. Olha, excelente a palestra do Richard Stefan. Gostei muitíssimo. Eu sou um simpatizante da China desde a minha adolescência, mas pela literatura, não pela política. É claro que o desenvolvimento histórico da China é radicalmente diferente do nosso. Todos nós sabemos disso. Mas achei muito interessante os paralelos que você estabeleceu. Eu também tenho contatos com a China, embora eu trabalhe em uma área muito diferente da sua. Eu trabalho com modelagem matemática. Meu primeiro artigo com o chinês foi feito em 2017 e há um mês atrás submetemos um outro artigo. E eu tenho contato com estudantes de mestrado até na China. Eu mandei um e-mail há 10 dias atrás. Um estudante de mestrado de 23 anos fez contato comigo, com o meu coautor, pedindo um paper nosso, né? Aí eu interagi com ele, meu coautor também. Ele abriu um pouco a história da vida dele. Eles fazem trabalho de voluntariado no interior. Ele é professor voluntário no interiorzão da China. É tipo o que nós tínhamos no Brasil há anos atrás, o antigo projeto Rondon. Certamente o Flávio se lembra disso. Isso. Que era uma ideia basicamente muito interessante. Então eles vão no interiorzão da China, né, e fazem trabalho voluntário, por exemplo, de professor secundário. Muito interessante. Eu acho que nós temos muito a aprender com a China e a China tem conosco também. Muita coisa a aprender. É claro que a China, por exemplo, se você olhar a história mais recente da China, o Xi Jinping é um engenheiro. E na China, como o Richard sugeriu, eles têm foco. Tem que fazer o metrô em Sichuan, então faz o metrô. Eu me lembro da história que eu soube de um médico brasileiro que foi em um congresso na China, ficou no hotel e notou que em frente ao hotel estavam construindo fundações de uma construção. Na manhã seguinte, já havia até o terceiro andar da construção. É claro que pode dar zebra, pode dar problema também. Mas eles têm foco, eles querem fazer, eles fazem. Eles têm recursos, né? Eles
seguem a determinação e fazem. Eu acho que isso aí é muito difícil. Eu não digo que eu sou pessimista, mas acho que é muito difícil transplantar para o nosso Patropi, porque a nossa história é bem diferente, a nossa psicologia é bem diferente, mas eu acho que tem muita coisa a se aprender de lá, sim. Eles são muito determinados, focados, e são muitos e muitos trabalhando. Você sabe muito bem, deve saber até melhor do que eu, qual é a população da China hoje, né? É 1,3 bilhão. Muito longe da população. Pois é. Eles têm muita gente trabalhando, e trabalhando de uma forma focada, com recursos e trabalhando bem. Eu louvo a sua palestra, muito boa. Eu me lembro que há uns 20 anos atrás, houve uma visita um tanto quanto desastrosa de membros da Academia Chinesa de Engenharia, a então bem incipiente Academia Nacional de Engenharia, que infelizmente não rendeu nada e nem podia render, pela estrutura que a ANE não tinha naquela época, né? Mas eu espero que a gente possa fazer alguma coisa com eles e eles conosco. E só contar uma historinha, a última instituição universitária em que eu trabalhei, até dezembro de 2023, foi o IBMEC. Trabalhei 23 anos lá. Era professor titular, trabalhava em tempo integral, escrevia artigo, dava aula, orientava dissertações. E eu me lembro que uma vez recebemos, patrocinados pelo Banco Santander, uma leva de estudantes chineses. No final da estadia deles, eles foram convidados a dizer qual era a melhor impressão que eles tinham do Brasil, que eles iam levar com eles para a China. Eu me lembro de um estudante que falou: eu nunca vou esquecer a picanha que eu comi no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, eles adoram o Brasil, são pessoas muito calorosas. Sim. Eu recebi um grupo, se vocês estivessem caminhando no Jardim Botânico há 3 semanas atrás, tinham me visto com 4 chineses. O pai de um deles, que é amigão meu há anos, né, fez a longa marcha com Mao Tse-tung. É mesmo? Caramba! E Mao Tse-tung, é muito difícil criticar alguns líderes políticos. O Mao Tse-tung, né, ele foi respeitado como líder pelos presidentes norte-americanos. Não foi à toa que estabeleceu a política do ping-pong na época do Nixon. Você citou muito bem o Kissinger, né? E antes a China era quase um quintal das potências imperialistas. Houve a Guerra do Ópio, que você contou para nós a respeito, né? Mas foi com Mao Tse-tung, com a força dele, e ele cometeu muitos erros, né? Que a China começou a ser um pouco mais ouvida e respeitada. Mas, pode falar. Não, ele tirou nota 7, ele ficou com nota 7. Deram nota 7 para ele. Ô, Flávio, deixa eu passar a palavra aqui para o Emílio, que está com a mão levantada, já está cansado. Doutor Emílio, boa tarde. Boa tarde a todos. Richard, maravilhosa apresentação. Realmente, a gente teve na Embraer várias experiências com os chineses. Eu acho que um dos maiores clientes da Embraer é a China. Realmente a gente tem muitos aviões lá, né? Chegamos a abrir uma fábrica, uma linha de montagem de um avião lá em Harbin, e eu fui para lá também em várias campanhas de vendas. É impressionante a capacidade. Eu diria assim que eles têm um plano estratégico de Estado, né? O que nós não temos. Nós temos um plano estratégico de governo, e olha lá, né? Então, um governo sai, entra o outro e desfaz o que o outro começou. Isso. E na China eu vejo muito claramente um plano estratégico de Estado, e eles vão perseguindo com um foco impressionante. Então, eles tiveram, né, você pega lá a VIC, que é uma das fábricas, né, uma das indústrias de aeroespaço, impressionante, deve ter 30 mil funcionários, 40 mil funcionários, um negócio enorme, né? Eles têm ainda dificuldade em certificar produtos em vários países, para a Europa e Estados Unidos, e
e outros países, mas eu não tenho dúvida que eles vão chegar lá com esse plano estratégico de Estado, que está lá realmente ter uma indústria mundial de aeronáutica e espaço, né? Então, eu me lembro, assim, até no nível de mecânicos de avião, então quando nós abrimos a fábrica lá em Harbin, vieram vários mecânicos, engenheiros, impressionante o nível que eles eram, mesmo mecânicos, o nível técnico que eles traziam, né? Então, um país realmente que ninguém segura, eles vão em frente, né? E aí, pensando no que a gente pode fazer e precisa fazer, eu acho que tem que começar por exemplo, para atrair jovens e pela tecnologia, né, pela ciência, engenharia, porque a gente está perdendo até esse interesse conforme a gente trabalhou bastante no nosso seminário, né? Então, teria que começar realmente por aí, eu acho. Então é isso. Parabéns pela apresentação, fantástica. Obrigado, Emílio. Deixa eu fazer a pergunta, aproveitando carona no Emílio. A China conseguiu, num prazo curto, fazer um plano para formar um grupo de engenheiros e de empresas que mudou, sei lá, nos últimos 20 anos, mudou radicalmente toda a estrutura de produção da China e a capacidade da China de se tornar uma potência no mercado mundial. E eles, quer dizer, eles tinham um plano. O que a gente pode aprender do plano deles para, eventualmente, a gente poder aqui resolver? Porque nós estamos aqui um grupo de acadêmicos, né, com uma certa idade, e nós temos um prazo de validade. O que a gente pode aproveitar o teu conhecimento no nosso prazo de validade para fazer o Brasil, pelo menos, se encaminhar numa direção correta? Flávio, eu só chamo a atenção que o Deng Xiaoping tinha 74 anos quando ele assumiu. E ele largou com 88, eu acho. Quer dizer, às vezes a idade o cara consegue superar isso. Agora, o que fazer no Brasil realmente é desesperador, sabe, Flávio? Eu estou me concentrando no que está ao meu alcance, fazer o que está ao meu alcance, porque é um problema cultural, sério. Isso aí que eu procurei mostrar logo no começo. Nós vivemos, e mudar a cultura não se faz de um dia para o outro. E aquilo que o Viana Amog colocou no livro dele, Pioneiros e Bandeirantes, isso é um fato, não precisa ser questionado. Você olha o sul do Brasil e olha o norte do Brasil. O sul do Brasil foi ocupado com mentalidade de pioneiro pelos alemães, italianos, japoneses, principalmente, que vieram quando terminou a escravidão. Os Estados Unidos é o que é porque foi colonizado por pioneiro, não por pessoa com mentalidade bandeirante. Nós continuamos muito com cabeça de bandeirante, com cabeça de senhor de engenho. Esses presidentes do Senado, da Câmara, esses caras todos são nordestinos, que se for olhar a família deles, certamente vai encontrar um senhor de engenho lá por trás. E ele continua com aquele ranço, com aquela cabeça de escravidão. E a cabeça de escravidão está tratada na forma como a preocupação do governo é tirar imposto. Eu mostrei que a tabela de imposto de renda da China é muito mais suave do que a tabela de imposto de renda do Brasil. E muito mais justa. Então, como é que vai mudar essa cabeça desses parlamentares aí? Ainda há pouco, eles não voltaram pelaquela imunidade parlamentar para tudo que é crime, até para morte, para roubo, o cara podia ser imune. E se tem coragem de fazer uma votação dessa? Bom, muito eu sei que você tem a parte de explicação para
por que a gente não faz. Eu estava querendo encaminhar era uma explicação do que a gente pode eventualmente testar fazer. Olha, eu tenho duas perguntas aqui, já estamos adiantados aqui, são 6h20, e eu queria que o pessoal fizesse as perguntas e depois você pode responder e a gente vai finalizando. Tá então eu tenho a pergunta do Laurindo e depois do Miguel. Laurindo, boa tarde. Então, na realidade, não é uma pergunta, é um cumprimento aí ao Richard, gostei muito da apresentação. Já tive a oportunidade de 2 vezes à China, a convite deles, em 2 congressos, e fiquei muito impressionado com a grandeza e com a capacidade que eles têm de fazer acontecer. Realmente, Richard, você tocou em alguns pontos aí muito importantes que a gente tem que agir, né? Eu queria chamar a atenção de vocês do fato de que a segunda maior mineradora de nióbio do mundo prestigiou a nossa academia, mandando o vice-presidente da CIMOC do Brasil no nosso seminário. Ele não fala nem português e nem inglês e levou um intérprete. Eu acho que vocês tiveram a oportunidade de falar com ele. Já em 2 vezes ele ligou para mim, mandou e-mails, sempre com o intérprete, e ele deixou bem claro que o gesto dele era uma maneira da China se aproximar do Brasil e intensificar o diálogo sul-sul, né? Eu sinto isso nos chineses, muita abertura para colaboração e muita capacidade de fazer acontecer. Então, eu estou lembrando isso para a nossa academia e que a gente tem realmente que nos inspirar na experiência chinesa tão bem apresentada aí pelo Richard. Era isso. Obrigado. Obrigado, Laurindo. Eu tenho 2 perguntas aí na mesa, do Miguel e do Watanabe. Miguel, por favor. Bom, eu queria dizer que eu gostei muito de ter assistido essa apresentação, que o Richard fez uma preliminar dizendo que ele estava apaixonado pela China e, como toda paixão, acaba ficando um pouquinho deturpada a visão. Então, mas ele avisou antes, então temos que dar esse crédito aí. Quando eu me inscrevi, é porque tem o Deng Xiaoping, na verdade, ele era do Politburo da China, do Partido Comunista Chinês, na ocasião que o Politburo exercia o poder. Não sei se era ele o Big Boss. O Big Boss era o Mao, né? O Mao Tse Tung. Esse trocadilho de Mao também aplica-se, né? Mas depois, com cuidado, tem que ver se porque quando o Deng Xiaoping era do Politburo, que é um Politburo de 7 membros, os 7 membros eram engenheiros. E foi quando se começou o programa de um filho somente. E existe um filme, quem não viu, eu recomendo fortemente que se veja. É um tipo de um documentário, mas é um documentário meio que interpretado, chama-se One Child Country, acho que tem no YouTube. Eu vi. Recomendo a todos que vejam, né? Porque, na verdade, ao estabelecer um programa vou eu aqui filosofar, estabelecer um programa de um filho somente, a taxa de natalidade foi alterada drasticamente, né? E muito dinheiro que podia ser, foi encaminhado, o dinheiro que seria para manter o dia a dia das pessoas que não tinham produção para sobreviver, foi destinado para investimento produtivo. Esse salto, esse momento é que é difícil de dar. E como o Richard fez uma palestra sobre a China e provocações sobre o que a gente faz, né? Eu acho que a democracia de voto universal, porque entrei aqui para falar um pouquinho, não é bem uma pergunta, me perdoa aí, tá, Flávio? Mas eu acho que é o debate que a gente precisa ter, né? Na verdade, a democracia de voto universal se transforma numa ditadura da mídia, da propaganda, como diria aquele carinha da propaganda do Hitler, né? Então, a propaganda vira a ditadura do Estado, né? E
isso, de certa forma, o Partido Comunista Chinês ele permite a democracia dentro do partido. Eu topo. Quem mais? Ou todo mundo quer ser politicamente correto? Não, silêncio total, porque todo mundo quer ser politicamente correto. Então, enquanto o engenheiro não assumir que não tem que ser politicamente correto, porque o engenheiro é aquele cara que tem que fazer a estrada, vai lá, derruba 10 árvores, depois planta 100 árvores. Mas, porra, tem que dizer que tem que derrubar a árvore. Não adianta querer ser bonzinho e ficar fazendo política. Nós não somos políticos, nós somos engenheiros. Podemos até abdicar de ser engenheiros para ir fazer política. Mas eu topo um partido único que se faça a democracia dentro do partido. Claro, eu acho que funciona melhor. Concordo. Concordo. Isso é uma posição, é uma posição lúcida, né? Factual, né? Mas tem que ser dita, ninguém diz. Né? Deixa eu passar a palavra pro... Obrigado, Miguel. Não vai ficar perigosa, né, Flávio? Não, deixa eu passar. Passar a palavra para o Watanabe, senão ele vai ficar zangado comigo. Watanabe? Não fico zangado, não. Palestra do Richard normalmente é desse tipo assim, sempre brilhante. Uma dúvida, Richard. O pessoal lá está trabalhando sábado e domingo direto ou já está parando? Não, na universidade o pessoal tem sábado e domingo livre. Tem muito aluno que vai, como aqui no Brasil também tem, né? Agora, o comércio está sempre aberto, sábado e domingo. Eu não sei como é que é o revezamento deles, mas a conversa que eu tive com aquele empresário turco, ele me falou que os empregados têm todos os direitos de férias, de descanso, planos de saúde, e que não existe esse tipo de trabalho escravo que deve ter existido, né, ou que talvez existe em algum lugar, mas não é o que está acontecendo no Brasil, na China. Não sei, eu não acredito muito nisso, não. Eu acho que lá trabalha pra caramba. Mas ninguém... Eu fiquei impressionado, Watanabe, a gente não está acostumado, estranho. Não vê nenhuma favela, não vê nenhum mendigo, no sinal luminoso não aparece nenhuma criança vendendo coisa. Na rua não tem um obeso, não um obeso. Não, o obeso só fui uma vez lá, também não vi, não. Mas uma outra coisa que eu tenho falado muito, só para dar um pouco de esperança, é que eles também fizeram muita bobagem. Por exemplo, quando eu estava no Japão, em 78, a China mandou vários alunos, chamavam de alunos, para dar uma reciclada. No meu laboratório apareceu um chinês, ficou até meu amigo na época, só que a gente estava na faixa dos 20 e ele estava na faixa dos 40. Aí um dia eu perguntei, mas por que essa diferença? Não tem um garoto? Ele falou, não, antes da Revolução Industrial, o Mao mandou parar de formar engenheiro, mandou os professores tudo plantar batata, arroz, fechou. Ele falou assim, eu sou da última turma de engenheiro formado. Pois é. Isso eles saíram para estudar fora, voltar e começaram a formar os primeiros engenheiros na década de 80. De formar os primeiros engenheiros e fazer o que fizeram em 40 e poucos anos, né? Eu acho que o dia que a gente resolver também dá para fazer. Só falta resolver fazer. Pois é. A gente tem que aprender com eles. Como é que foi uma coisa... surpreendente. Então tá. Deixa eu estou preocupado aqui, porque já estamos passando bastante da hora. Paulo Gomes, você não vai falar nada hoje? Não, eu estou só ouvindo, admirando mais uma vez o Richard. Esse camarada continua brilhante, pô. Então tá bom. Pessoal, infelizmente eu vou ter que acabar por aqui, são quase 6h30. Todo mundo já fez os elogios, eu também queria cumprimentar o Richard especialmente pela apresentação, e
nós gravamos, então vamos ver se a gente distribui essa gravação para os outros acadêmicos. Mas eu estava precisando mais, Richard, eu precisando aprender para fazer. Então você tem o dever de casa de propor coisas e que a gente possa nos ajudar a ser orientado pelas tuas propostas. De modo que eu estou esperando isso, uma ação concreta. E aproveitando que a gente não teve isso, não parou de formar engenheiro, a gente continua formando, mas mesmo assim continua patinando. Então eles conseguiram mudar da água para o vinho, né? Copiaram, fizeram e agora são inovadores e estão liderando. Pessoal, eu deixei de... Alguém quer fazer pergunta? Edival, você não fez alguma pergunta mais que possa aproveitar aqui o Richard? Não, Miguel, então, Flávio, Richard, por favor, agradecer a palavra é com você. Eu faria uma oportunidade. Eu faria uma última pergunta aí ao Richard. Fala, Miguel. Pois não. O Miguel. O Miguel está. Ó, Richard, como é que o corpo docente lá da universidade lá, como é que ele é composto? Você chegou a poder entender isso, né? O que eu conheço, principalmente dessa Universidade de Southwest, é um tipo, o aluno do professor que vai continuar. Não é um estilo como é lá na Alemanha, que é o camarada que saiu, foi trabalhar na indústria e voltou. Ele tem um certo... Tanto que ali, olha, o professor Wang e a mulher dele trabalhavam. O Deng é professor, a mulher do Deng é professora. O Deng foi aluno do Wang. É quase como aquele negócio de... Ele é professor de quê? Criado em cativeiro. Professor criado em cativeiro. Tem uma pegada disso, sim. Mas, como tem muito contato com empresa, estão sempre com empresa, talvez minimize. Mas não é aquilo que eu vi na Alemanha, que era muito mais interação, muito mais concorrido, quando abria uma vaga e tinha que ser um sujeito que tinha experiência industrial. Isso é verdade, Miguel. Me pareceu um pouco familiar isso daí. Pessoal, então, 6h29. Richard, muito obrigado pela palestra, foi ótimo. Eu que agradeço. Agradeço também a participação de todos vocês. Então, muito parabéns, obrigado. Richard. Boa tarde, muito obrigado. Tarde, muito bom, muito bom. Um abraço, hein? Parabéns pela iniciativa, Flávio.